Economia na real e ponto. Os fatos que precificaram essa primeira e curta semana de 2024. Uma semana que teve 4 pregões, já que segunda-feira foi feriado. Ano novo, né, gente? Ano novo, chuva nova que não faltou. Mas, enfim, os 2 fatos que mais marcaram a semana em nível global aconteceram nos Estados Unidos. Na quarta-feira, nós tivemos a divulgação da ata da última reunião do FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano. E na sexta-feira, nós tivemos o payroll, ou seja, os dados, os números do mês de dezembro sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Nós terminamos o ano com muita euforia. Eu até trouxe aqui, para que vocês tenham noção, eu já fiz isso uma vez, mas no final do ano eu fiz de novo. O que aconteceu? O mundo andou de uma certa forma até outubro, né? Era aquela coisa, aquele reme-reme, mas quando chegou em novembro, a perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos mudou a cabeça do investidor global, que saiu do pessimismo, do modo pessimismo, para o otimismo total. E é isso, o investidor ele é bipolar. Então nós saímos do pessimismo para o otimismo. Não sei se vocês lembram, em agosto, a Bolsa Brasileira chegou a cair 14 pregões consecutivos. E de repente, não mais que de repente, a partir de novembro, essa reprecificação dos juros americanos, que ainda não caíram, mas que está todo mundo apostando que cairão no primeiro trimestre, a aposta majoritária é em março. Isso tudo fez com que as bolsas turbinassem, com que o dólar caísse em relação às principais moedas do mundo e os juros futuros também cedessem em cima de algo que ainda não aconteceu. Resumo da ópera, como é que as bolsas fecharam? O Dow Jones terminou o ano subindo 13,57%, o S&P 500 24,21%, o índice Nasdaq 43,59%, turbinado pela expectativa de corte de juros, porque as empresas de tecnologia precisam de dinheiro para tocar seus projetos, e pela inteligência artificial. Na Europa, o DAX da Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, subiu 20,31%. O índice em Paris, o PCAC, subiu 16,52%. E o patinho feio foi a Bolsa de Londres. O índice FTSE fechou com alta de 3,78% e estava no negativo. Isso porque o combate à inflação, o Reino Unido, que saiu, né, da zona do euro com o Brexit, está sofrendo mais do que a média dos países europeus. Na Ásia, o Nikkei, a economia japonesa está bombando, subiu 28,24%. Lá na Coreia, o índice KOSPI subiu 18,73% e a preocupação do mundo está aí. Na China, o Hang Seng, que é o índice da Bolsa de Hong Kong, caiu 13,82%. O Seco, que é da Bolsa de Xangai, caiu 3,7%. Fiquem de olho na China. O negócio lá não tá bom. Saiu essa semana que o salário mínimo chinês é o menor dos últimos anos. A economia está mesmo desacelerando. A juventude, a taxa de desemprego dos mais jovens está em mais de 30%. Então é séria a situação da China. Nessa semana também, 4 gestoras chinesas tiveram a nota de risco rebaixada pela agência Fitch. A China pode trazer problemas para o mundo. Mas, enfim, eu deixei o Brasil por último. Por aqui, o índice Bovespa subiu 22,28%. E essa alta foi, grande parte dela, eu diria 80%, foi construída em novembro e dezembro. Não só no Brasil, mas nas bolsas pelo mundo afora, por causa dessa virada da tomada. Os juros vão cair e aí o mercado resolveu precificar o que ainda não aconteceu. O real fechou com a maior valorização perante o dólar desde 2016. O real fechou a 4,85 e a desvalorização do dólar em relação ao real foi de 8,08%. É a melhor performance do real em relação ao dólar desde 2016. O DXY, que mede o comportamento do dólar em relação às 6 principais moedas do mundo, também
mostrou uma desvalorização do dólar de 2,19%. E aqui no Brasil, o CDI rendeu 13%. Esse foi aí um resumão do que aconteceu nesse mundão de Deus no ano de 2023. E nessa semana, como eu disse, nós tivemos uma correção desse otimismo de novembro e dezembro com a ata que foi divulgada na quarta-feira pelo Comitê de Política Monetária, onde eles deixaram claro que as taxas de juros nos Estados Unidos podem estar no pico ou próximo dele. Esse próximo dele abre uma janelinha para que a gente pense que há possibilidade, inclusive, de uma nova rodada de alta dos juros, dependendo do andar da carruagem da economia americana. E o andar da carruagem da economia americana está em alta velocidade. Saiu na sexta-feira o payroll, os números de dezembro, e foram criados 216 mil novos postos de trabalho, com uma expectativa de 175 mil, ou seja, muito acima do que se previa. E a taxa de desemprego nos Estados Unidos está em 3,7%. Segundo Janet Yellen, secretária do Tesouro, isso mostra que os Estados Unidos estão fazendo um pouso suave. Mas isso mostra também que o Banco Central pode ter mais dificuldades para trazer a inflação em 2024 para 2%. E quando um Banco Central quer trazer a inflação para a meta, ele continua com juros restritivos. Portanto, foram estes os destaques dessa semana curta, e com Brasília no recesso, fica até sem graça, né? Não tem aquele tititi da política interferindo no comportamento da economia. Até!